Muito bem, então agora nós vamos começar com os atos de improbidade administrativa. Quais são os atos definidos, né? Os atos de improbidade administrativa que importam é enriquecimento ilícito. Então, quando fala em enriquecimento ilícito, é porque a pessoa ela auferiu algum tipo de vantagem em cima da administração pública, vantagem indevida, tá? Então, vamos ver primeiro a definição. Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir mediante prática de ato doloso, então tem que ser mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, de mandato de função, de emprego ou atividades nas entidades referidas no artigo 1 dessa lei, notadamente. E aí você vai ver que todas as ações que importam enriquecimento ilícito, elas começam com esses verbos aqui, ó, receber, perceber vantagem econômica, perceber vantagem econômica de novo, utilizar, receber vantagem econômica, que mais, ó, receber vantagem econômica, tudo isso aqui, ó, que o funcionário faz, você tá vendo que importa, que ele tá de certa forma enriquecendo de forma indevida, ó, adquirir, aceitar emprego, que mais? Perceber vantagem econômica, incorporar, usar em proveito próprio. Tá vendo que é tudo verbos que induzem o leitor a perceber que ele está adquirindo algo de forma que não devia. Então vou passar uma leitura rápida porque não tem como errar quando você faz a leitura imediata. Então vamos lá, inciso 1. Receber para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Percebeu vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1 por preço superior ao valor de mercado. 3. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou de fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao de valor de mercado. 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel ou a propriedade ou a disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1 dessa lei, bem como no trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por entidades. Cuidado, hein? Utilizar em obra ou serviço particular. Agora, utilizar em serviço público bens particular, eu falei para vocês que não é vedado. Tá? 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1 dessa lei. Aqui. 5, 6, 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza decorrente dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. 8. Aceitar emprego, comissão, exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse sucessivo de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de atribuições do agente público durante a atividade. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Aqui é o que é 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 dessa lei. E 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 dessa lei. Então, veja que todos esses artigos, ou ele utilizou algum bem da administração em seu favor, ou ele adquiriu para ele alguma vantagem indevida, porque solicitou uma promessa, solicitou um dinheiro, fez algum tipo adquiriu, enriqueceu de forma ilicitamente por algum ato que ele realizou.
Agora, nós vamos para os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Qual é a diferença para a improbidade administrativa e de enriquecer ilicitamente? Enriquecer ilicitamente, você ofere uma vantagem para si. Quando você causa prejuízo ao erário, você não está se beneficiando com aquilo, você não está oferindo uma vantagem com aquilo. Ou você está oferindo uma vantagem para uma terceira pessoa, que não é você, ou você está simplesmente causando um prejuízo à administração pública porque ela perdeu um patrimônio ou algum bem. É mais brando porque você não está oferindo para você, né? Então nós vamos ver aqui primeiro a Constituição. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseja efetiva e comprovadamente perda patrimonial. Então a administração ela tem uma perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no primeiro desta lei, e notadamente facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes. Tá vendo? Ele facilitou, concorreu por alguma forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, que não é ele, é de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, de uma outra empresa. Entendeu? Porque se fosse ele, cairia em enriquecimento ilícito. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens. Ó, mais uma vez, pessoa física ou jurídica privada utilize os bens da administração pública. Se fosse ele, era enriquecimento ilícito. Se é terceiros ou se causa um prejuízo, uma perda patrimonial, que não é para ele, prejuízo ao erário. Mencionados no artigo 1 dessa lei sem observância das formalidades. 3. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente personalizado, ainda que de fins educativos, assistências, bens, rendas e verbas de valores do patrimônio de qualquer das entidades. 4. Permite ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. Claro, porque aqui, no caso ele é como vender um terreno da prefeitura ou vender um terreno ou vender veículos da prefeitura por preço muito baixo. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço de preço superior ao de mercado. Se for superior também, tá? Causa um prejuízo à administração, porque aí ela vai, tipo, um terreno, uma casa que deveria ser alugada por R$1.000, ela é alugada por 2.000, por exemplo, então superior à de mercado. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observação das formalidades legais ou regulamentações aplicáveis à espécie. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-lo indevidamente acarregando perda patrimonial efetiva. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Liberar a verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente, olha, tá vendo? Tudo comprovando o que nós falamos. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 dessa lei, bem como trabalho de servidor público empregando ou terceiro contratado por essas entidades. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem a observação das formalidades previstas em lei. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bem, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade mediante celebração de parceria sem a observância das formalidades legais. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais e regulamentadas. 19.
agir para a configuração de ilícito na celebração de fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas para a administração pública com entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração com entidades privadas sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 21. Revogado. 22. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput. Parágrafo 1º. Nos casos em que a inobservância das formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1 dessa lei. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Então, o que eu sugiro? Você fazer um quadro com os atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito, uns atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário e os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. E a diferença, por que não dá para confundir, mesmo tendo desse tanto de inciso? Porque os atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito, a leitura do inciso, a leitura da alternativa da questão, você vai perceber que a pessoa está adquirindo para si, ela está enriquecendo, seja porque está utilizando algo, ou seja porque está ganhando dinheiro em cima disso. Enquanto prejuízo ao erário, não necessariamente prejuízo ao erário, a administração pública ela precisa perder dinheiro, mas só o fato de você frustrar uma licitação ou só o fato de você conceder benefícios sem o devido procedimento legal já é conceituado como prejuízo ao erário, tá? E, por último, os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade caracterizada por uma das condutas. 3. Revelar fato ou circunstância de quem tem ciência em razão das atribuições que devam permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade, do Estado ou de outras hipóteses. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, sem chamamento, procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Tipo, teve um concurso público, aí em vez de você chamar os aprovados, você chama um amiguinho lá para ele. Isso aí deveria ser prejuízo ao erário, mas fere o princípio da imparcialidade e da legalidade. Então tá aqui, nisso aqui, tá? Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida político-econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública, descumprir as normas de dados privados. Nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive a autoridade nomeante, o servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Praticar no âmbito da administração pública e com recurso do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º da artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos de programas, de obras de serviço ou de campanha dos órgãos públicos. Parágrafo 1º. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo decreto, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º desse artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa edificados nessa lei, em leis especiais e a qualquer outro tipo de especiais de improbidade administrativa instituído por lei. Parágrafo 3º. Enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública com indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Isso aqui é importante. Vou até ler ele de novo. Os atos de improbidade que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento de produção de danos ao erário e enriquecimento ilícitos dos agentes públicos. Então, por exemplo, como é que eu posso dizer para você? O cara divulgou um processo sigiloso que ele não deveria divulgar. E aí a mídia teve acesso e todo mundo teve acesso e prejudicou a administração pública, mas não causou um dano, não, ela não teve efetivamente uma perda de dinheiro, algo do tipo. Então, elas mais causou uma lesividade porque ela foi prejudicada com aquela notícia. Então, necessariamente ela não precisa perder dano e o cara ele não precisa auferir vantagem nos atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública, tá? Não se configurará improbidade a mera nomeação e indicação política por parte dos detentores de mandados eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Aí, deixa eu ver quantos minutos de vídeo, 16 minutos. Agora, no próximo vídeo, nós vamos tratar das penas. Então, é isso.